Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero provocar uma reflexão sobre algo histórico, a treta, a briga, a guerra entre Atenas e Esparta. Bom pessoal, hoje eu quero fazer uma junção de coisas que a gente já fez no canal, que é refletir sobre algo que aconteceu e usar isso dentro da nossa vida, como é que a gente pode usar isso pra gente, mas ao mesmo tempo contar um episódio, uma época histórica. Inclusive, a história, o estudo da história, como a gente conhece, tem origem aí, nesse período. E o que me motivou a fazer esse vídeo foram duas coisas. Na verdade, foram mais de duas. Primeiro, a vontade de trazer um fato histórico aqui para vocês, de um jeito diferente, mas também eu ter usado esse período para uma conversa que eu tive com uma pessoa, com uma amiga, e além disso, há bastante tempo, a Ubisoft lançou, dentro da franquia de jogos Assassin's Creed, o Assassin's Creed Odyssey, que se passa na Grécia Antiga. E é exatamente esse período da Guerra do Peloponeso. Eu não vou entrar aqui em assuntos técnicos, não é um vídeo puramente histórico, por isso que eu não vou entrar nas questões mais técnicas, mas a Guerra do Peloponeso é justamente a guerra entre Esparta e Atenas, basicamente. E todas as polis, todas as cidades que estavam ou de um lado ou do outro. E trazer isso para uma reflexão íntima, para uma reflexão nossa. A Guerra do Peloponeso vai deixar tudo meio zoado e aí uma outra coisa super importante acontece que acaba com as duas. Mas vamos entender um pouco do que eu tô falando. Então, como parênteses aqui, queria falar para vocês que eu gosto muito da franquia Assassin's Creed. É algo muito bacana que eu, de repente, quero trazer para o canal de uma forma mais consistente, porque é uma forma lúdica de você aprender história, né? Isso eu acho muito legal. A gente teve o Assassin's Creed Origins, que passa no Egito, na época de Cleópatra ali, e Marco Antônio, aquela coisa toda, pô, é espetacular. Depois a gente teve o Odyssey, que passa na Grécia, justamente nesse período da Guerra do Peloponeso. Tivemos outros, né, que se passa lá, mas com os vikings e aquela história toda. São bárbaros sem fé. A gente também teve uns anteriores, o Black Flag. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Na época de ouro das navegações, da pirataria, né, dos piratas no Caribe ali, puta, é muito legal aprender história. Claro que tem as licenças poéticas do próprio jogo, para o jogo acontecer, mas de forma geral ele conta pra gente bastante coisa. Como eu já encerrei o jogo, como eu já zerei o Odyssey, tô com aquela sensação de que seria legal trazer algumas coisas para vocês, mas refletir a respeito disso. Se você jogou o Assassin's Creed Odyssey, você vai ter bastante referência do que eu tô falando. Mas vamos lá, vamos pro que interessa pro nosso vídeo. Como eu falei, eu não vou ficar aprofundando, entrando nos detalhes e tudo mais. Então não é um vídeo de história, é um vídeo de reflexão sobre um momento histórico e também com licenças poéticas para a gente usar nessas reflexões. Uma reflexão para a nossa vida. Então, de um lado, você tem uma região ali cuja capital, vamos colocar assim, cujo centro político, militar é Esparta. E a Esparta você pode até ter como referência o filme 300, que ele é mais baseado nos quadrinhos, mas os quadrinhos são baseados, né? A história do quadrinho é baseada na história, que você tem o Rei Leônidas ali comandando o exército e os 300 contra os persas, né? Aquela coisa toda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. E aí você tem essa primeira, então, guerra importante ali, que é contada, pelo menos, que é quando toda a Grécia Antiga meio que se junta contra os persas. Então Atenas e Esparta estavam ali juntas. Quando eles ganham, quando os gregos conseguem mandar os persas embora, com o tempo você acaba tendo essas duas potências, Esparta e Atenas. E Esparta vai desenvolver a sua educação de uma forma bastante militar. Primeiro que você tem dois reis, um que é militar e o outro que é religioso, e você tem todo um desenvolvimento para guerra. Então você
nasce, cresce, se desenvolve pensando na guerra. Tudo que você faz é voltado para aprender as armas, para aprender a se defender, aprender a atacar, aprender estratégias. Desde muito cedo, desde criança, você é colocado já no ambiente ali para aprender a se defender. Inclusive, os novos bebês que vão nascendo são analisados, são avaliados para saber se tem algum defeito, para saber se vai ser um grande guerreiro ou não, e assim por diante. Ainda se cresce e não tem estrutura, ou sei lá, não está adequado a ser um guerreiro, ele é colocado meio à margem. Tá bom, você não vai para o exército, você vai ficar ali fazendo outra coisa. E nesse contexto, as mulheres também têm um poder, então não é só os homens, também aprendem a arte da guerra, de certa forma, aprendem a empunhar armas, a arte das armas, estratégias e tal, até porque os grandes guerreiros, homens, eles precisam ter um ventre preparado para nascer esses guerreiros. Então a mulher tem bastante importância em todo o contexto. E aí você tem uma sociedade baseada na guerra. Então toda educação é isso. E isso é Esparta. Isso é Esparta! Aí a gente tem alguns quilômetros dali, a gente tem Atenas e as cidades próximas ali, as polis próximas. A própria região onde Atenas fica é mais privilegiada, enquanto Esparta está protegida ali entre as montanhas, Atenas você tem acesso ao mar, inclusive eles dominam o Mediterrâneo, enfim, tem uma geografia bastante diferente, tem uma muralha gigantesca que protege por terra, porque é meio aberto, muito mais aberto do que Esparta. A educação em Atenas era bem diferente da educação de Esparta. Ela não era militar, ela não tinha esse pensamento. Ela tinha o pensamento de formar um ser humano como um todo, com toda a sua complexidade, ou pelo menos o que eles entendiam na época. Então sim, tinha um treinamento militar, mas também tinha literatura, outros tipos de arte, a música, artes plásticas, escultura, enfim, outros tipos de arte que compunham um ser humano, que compunham a educação de uma criança. E claro, ali é o berço da democracia. Então, eles votavam, né? Aqueles que podiam, não era todo mundo. Aqueles que podiam votar, votavam, quem ia assumir a liderança, quem não ia, votavam em uma série de outras coisas. Então, a democracia nasce ali. E claro, o berço da filosofia também é aí. Então, nomes como Sócrates estão em Atenas. Nesse ponto, nós temos uma diferença com relação a Esparta na visão da mulher. Enquanto a mulher também era vista como uma mulher forte, né, tem ali a sua relevância e importância, em Atenas, a mulher recebia a educação para ser uma dona de casa, para fazer os trabalhos puramente domésticos. Ela não tinha tanta relevância na democracia, na política, qualquer coisa assim. Então ela ficava meio, vai aprender a tecer, vai aprender a cozinhar, vai aprender outras coisas e ficar dentro de casa. Claro que você tem as exceções, mas no geral você tem esse tipo de estrutura, que é muito interessante. Antes da gente continuar, eu quero convidar você a conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, que é tipo uma mensalidade que você pode ajudar o canal a se manter. Você pode começar a ajudar a gente a partir de R$10 até o infinito, e você tem recompensas conforme o seu nível de apoio, o seu nível de apadrinhamento. Então você tem desde sugestões e votação em temas para a gente fazer vídeos, grupos de estudo, grupo de bate-papo, nós temos também sorteios, lives exclusivas, conteúdos exclusivos, enfim, uma porção de coisas. Se você tiver interesse, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo aqui, para ver se faz sentido, para ver se interessa e a gente se vê lá. Então, historicamente, o que acontece na Guerra do Peloponeso? Esparta consegue invadir Atenas, que já estava ali sitiada, não conseguia mais fazer nada e tal, se rende, e aí Esparta então consegue vencer, só que consegue vencer também num estado deplorável. Apesar da vitória espartana, tá todo mundo muito zoado, tá todo mundo muito mal das pernas, o que facilita para Macedônia, que tá ali em ciminha, ali tá pertinho. Estão vendo o mapa? Então, o centro de Esparta é aqui, Atenas é aqui, e a Macedônia está ali. Então Esparta consegue entrar em Atenas, todo mundo fica zoado, e aí Felipe II, o pai de Alexandre o Grande, finalmente aproveita essa deixa, invade a porra toda e dá origem, e vai começar o Império Macedônio, né, que vai chegar depois no Egito com Alexandre, e depois a Cleópatra, que a gente conhece mais pra frente.
Enfim, toda essa história meio que tem início com esses conflitos. Então veja só que interessante se não é justamente os conflitos internos que nós individualmente costumamos ter. De um lado você tem Esparta, ou tudo que Esparta representa. Uma sociedade, uma cidade altamente militarizada, onde a guerra é pensada desde o nascimento de uma nova pessoa, de um menino, se tem defeito, se não tem, né? O recém-nascido ali passa por uma investigação, e depois você tem essas crianças muito novas sendo colocadas em lugares para se virar mesmo, para estar preparada para o que vem depois, e depois ainda você tem uma nova avaliação para saber se realmente aquele menino serve para a guerra. E aí você tem o desenvolvimento disso desde muito, muito cedo. Inclusive, literatura, aprender a ler, escrever, isso não é prioridade. Olha só que importante, as mulheres, nesse caso, em Esparta, têm um lugar importante, são ouvidas, são contextualizadas nisso, como mulheres também poderosas, também guerreiras muitas vezes, mas no sentido de há um treinamento também. Apesar de ter uma diferença entre o treinamento dos homens e dos meninos e das mulheres, elas são incluídas nisso. E o poder é de reis, é religioso ou militar. Então são dois. Então veja, se a gente fosse dar uma generalizada e tal, uma ditadura militar, onde a parte militar é a base de tudo. E com isso eu quero dizer o seguinte: estrutura, regra, restrição. Então você tem tudo voltado para um pilar, para o pilar do rigor. E por outro, e veja, não estou dizendo exatamente que era assim na prática, mas vamos entender a representação e os movimentos que aconteciam. Por outro, você tem Atenas, que até de uma forma muito interessante, ela é a deusa da estratégia da guerra, da sabedoria e da estratégia em batalha. E é justamente nesse lugar onde você tem o nascimento, ou pelo menos o desenvolvimento, como a gente conhece, da filosofia, de grandes pensadores, da literatura, da poesia, das artes, um florescimento das artes super importante. Você tem tudo isso acontecendo lá. E a democracia, onde a participação dos cidadãos, daqueles que de fato são atenienses, daqueles que são livres, que já prestaram serviço militar, né? Tem mais de 18 anos. Então tem algumas coisas ali que você precisa, mas você faz parte. De alguma maneira, principalmente para aquela época, uma parte da população, do povo, tinha voz. Tinha mais ou menos um poder nas mãos, de decisão, de se colocar. Ah, mas Bruno, não era isso que você está falando em termos utópicos. Não, de fato não era, mas veja a representação disso. Se não é justamente os nossos conflitos. Então, de um lado você tem o pilar do rigor e, por outro, vamos falar o pilar da expansão, das possibilidades. Enquanto aqui, de um lado, você corta e limita, de outro você dá possibilidades. Aqui você já tem a leitura, a escrita, a poesia, né? Te dá possibilidades de escolha, inclusive. A escolha por si só vai ser uma restrição, mas, pô, você tem voz. Nasce aqui a ideia de um líder escolhido pelo povo. É claro que esse líder conta com outras classes, você não tem o líder e acabou, né? Você tem o conselho, você tem uma série de coisas, né? Assim como do outro lado você também tem classes, aqui você tem classes, tem escravidão, tem um monte de coisa ruim. E justamente nesse lugar, nessa expansão, você limita o poder da mulher. Olha só que interessante. A mulher, muitas vezes, associada mais às artes e às emoções, como uma representação simbólica dentro do feminino. Ao mesmo tempo, em algumas tradições, é justamente o feminino que restringe, é justamente o feminino que dá forma, né? O útero forma o bebê, mais ou menos, né? E o homem joga a semente da possibilidade e a mulher restringe. E justamente aqui a mulher acaba não tendo voz, como tem em Esparta, que é o pilar da restrição. Então isso é bastante interessante. Enquanto aqui o líder é rigoroso, aqui a tendência é que seja misericordioso, não que tenha sido uma regra. Tivemos líderes bem zoados em Atenas, mas não é disso que a gente vai falar hoje, mas é só para ter uma ideia do que eu estou falando se a gente for usar a Cabala, né? Um pouco também como ponto aí de conexão. Você tem o pilar onde um deus é o deus marciano, é Marte, é Gevurah,
e você tem um outro pilar que tem um deus mais recediano, um deus mais misericordioso, como eu estou falando. Não é exatamente isso que acontece, mas veja que você tem essa possibilidade aqui, já que aqui não existe possibilidade de eleger um cara e tal. Aí o que acontece? Esses dois lugares estão em conflito. Eles se unem primeiro eles se unem para se defender contra um estranho, que vai trazer uma cultura completamente diferente. O Império Persa está tentando invadir ali a região da Grécia. E aí o que os helenos fazem? O que os gregos antigos fazem? Se unem e conseguem se defender. E aí tem a história dos 300 de Esparta, aquela coisa que eu falei agora há pouco. Venham tomá-las de nós! Aí depois disso você tem essa guerra entre os dois. Quer dizer, eu sou um, eu me compreendo como um, e aí eu não deixo um invasor entrar. Depois disso, eu começo a viver essa dicotomia. Ou eu sou restritivo, ou eu sou das possibilidades artísticas. Então, vai compreendendo como isso nos afeta diariamente e como isso acontece na história. E então, o rigor, ele praticamente mata as possibilidades de fome, de inanição. Então, vamos tentar compreender isso. Apesar de Atenas ter conseguido investir com sucesso algumas vezes contra Esparta, no fim das contas ela fica ali isolada, não consegue sair, o cerco está formado, então ela vai passando fome, a galera está desesperada e se rende. Ou seja, por falta de nutrição, vamos pensar assim, e com conflito e com aquilo tudo, eu me rendo ao rigor. Então, quantas vezes a gente não abre mão por falta do nosso próprio interesse, de estímulo e até um cansaço do conflito, a gente não abre mão dessas possibilidades artísticas, democráticas, etc., para ser rigoroso com nós mesmos. E só isso. E só rigoroso. Quantas vezes você mesmo nesse momento, não está muito mais querendo o controle, querendo a guerra, querendo vencer, usando essa energia interna, essa possibilidade interna e deixando outras coisas de lado. Ainda que você seja um artista, como é que estão essas energias dentro de você? Aí o que acontece? Quando Esparta ganha a guerra, não vira tudo, que felicidade, que alegria, não. Quando ela ganha, vem um desequilíbrio muito grande. E aí uma outra potência estrangeira, muito bem estruturada, vê a oportunidade e invade, dando origem a um império que vai longe, que tenta invadir inclusive a Índia, mas para por aí, né? Não consegue. Então eu queria trazer essa reflexão para a gente do quanto dar voz a esses opostos, um deles não dá em nada. O que dá certo? Unir os dois igualmente. Quando os dois se uniram como uma coisa só, como a compreensão de uma personalidade unificada, como a compreensão de uma coisa única, somos helenos, somos gregos, aí eles conseguem deixar o invasor de fora. Mas se um dos dois ganha, eles não conseguem mais se defender, eles não conseguem mais manter a sua coesão. E é aqui que eu quero trazer também pra gente o quanto a falta de equilíbrio impede que sejamos coesos com nós mesmos. E a gente fica cada vez mais desequilibrado, fraco, não dá atenção nem para uma coisa. Quando dá atenção à outra, também não está forte o suficiente, porque é capenga. Quando na verdade a gente devia olhar para as duas coisas. Olhar para os dois pilares, para os dois caminhos e buscar a integração. Então, sempre que você se perceber sendo rigoroso demais ou sendo misericordioso demais, lembra, tem um vídeo aqui que eu falei sobre a dança dos opostos. Acho que vale a pena dar uma olhada também, porque é justamente quando a gente dança um pouquinho espartano, um pouquinho ateniense, aqui a gente precisa ser democrático, aqui a gente precisa impor, aqui a gente precisa olhar para as artes e para as possibilidades, aqui a gente vai precisar olhar com foco, com estratégia muito bem definida para atingir esse ponto e esse objetivo. Aqui eu posso reconsiderar, fazer de forma diferente. Então achei muito pertinente quando essas coisas ficaram aqui na minha mente. Esparta e Atenas, não que sejam exatamente opostos, mas representam energias internas nossas. E aí eu convido vocês a duas coisas, tanto a refletir pessoalmente, né, nas questões pessoais de cada um sobre esse conflito espartano-ateniense, mas também convido
a prestar atenção em coisas que acontecem na nossa história que tem a ver também com a nossa história pessoal. Não só a história global, mas como a nossa história pessoal. O que a gente está vivendo no Brasil nesse período, será que se aproxima um pouco disso? Não sei. De certa forma, temos polarizações importantes. Como é que isso se encaixa internamente? Como dizem uma série de tradições, religiões, pensamentos e filosofias, o mundo paradisíaco, ele só vai se apresentar quando nós nos desenvolvermos. Não é de fora para dentro, não é o mundo maravilhoso se apresenta e eu me modifico. Ao contrário, nós nos modificamos e melhoramos para criar esse mundo. Como é que é isso? Não é enfiando goela abaixo o seu pensamento. Não é sendo espartano, mas também não é sendo somente ateniense. E aí, o que você achou desse formato de vídeo, dessas reflexões? Deixa aqui nos comentários. Tenham boas reflexões. Um beijo no seu coração e até a próxima.